Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que marca o 7º episódio da temporada do segundo semestre de 2021, e que está sendo gravado aqui nesse dia 26 de outubro. E para começar, eu gostaria de pedir desculpas por ter conseguido lançar a edição do programa na semana passada, porque infelizmente eu estava ocupado com minhas atividades, como professor na Universidade Federal do Tocantins, que eu tinha que me concentrar em preparar algumas avaliações ainda naquele modo do ensino remoto, onde da forma como eu estou trabalhando nesse modelo de ensino, infelizmente eu tenho que trabalhar com uma forma de avaliação que ela é muito mais trabalhosa de preparar do que seria na forma tradicional, coisa que deve estar se repetindo para muitos professores que ainda estão no ensino remoto, certo? Ou aqueles que mesmo estão agora nesse momento no modelo de ensino híbrido, certo? Bom, mas que agora que já passamos da aplicação, desse período de trabalho que tinha que fazer, aí estamos retomando então com a rotina normal do nosso programa de continuar lançando os vídeos agora, voltando a lançar os vídeos de forma semanal. E voltando a essa rotina, então passando de novo aquela mensagem inicial de sempre, que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o nosso programa de hoje, aproveitando que ainda estamos no mês de outubro, certo? É para lembrar que no último dia 15, que é 15 de outubro, nós tivemos o Dia do Professor e da Professora, que é um dia tanto para homenagear quanto lembrar também da importância dessa profissão no papel da educação, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, certo? E foi uma categoria que também teve conquistas importantes durante os governos Lula e Dilma Rousseff, onde você teve, por exemplo, em 2007 a criação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, que veio a substituir o fundo anterior, que era o Fundef, que era só para investimento no ensino fundamental, e depois, com o Fundeb passou a ser um fundo agora para investimento em todo o ensino básico, e passou a ser um instrumento importante de investimento em educação nos estados e municípios, tanto na questão da educação quanto também na alocação de recursos, para o pagamento do salário dos profissionais da educação. Também teve em 2008 a aprovação da lei do piso nacional dos profissionais do magistério, certo? Bom? Que aí estabelecia pelo menos um valor mínimo que teria que ser pago aos professores e professoras do nosso país, certo? E também em 2014 com a aprovação do Plano Nacional de Educação, que estabelecia metas que os governantes teriam que buscar para tentar melhorar a qualidade da educação do Brasil, certo? Bom, tendo uma dessas metas, por exemplo, a necessidade dos governantes sempre buscarem que todos os profissionais do ensino básico tivessem a formação de licenciatura, ou procurar equiparar o salário dos professores com a de outros profissionais com a mesma formação e mesma carga horária, certo? Bom, certo? Então são projetos que, pelo menos a passos de tartaruga, estavam melhorando, ainda estavam a passos curtos, estavam no começo, mas estavam a passos curtos na direção correta para melhorar a educação do Brasil. Certo? Bom, e, então vem o golpe de 2016, onde você tem lá o impeachment de Dilma Rousseff sem nenhum crime de responsabilidade, onde só utilizava aquela artimanha da pedalada fiscal, certo? Que, se eu for ver com os detalhes, eram simples procedimentos contábeis que foram utilizados pelos presidentes anteriores a Dilma Rousseff. Então, por isso que foi um golpe. Um golpe patrocinado pela Casa Grande, certo? Porque não suportava, porque a Casa Grande não suporta que a população tenha uma melhora nas suas condições de vida, então ela dá o golpe para começar a aplicar a agenda da Casa Grande. Que entre elas começa, por exemplo, com a aprovação da PEC do teto, que é aquela PEC ridícula, absurda, que colocava um teto simplesmente burocrático nos investimentos em educação, colocava um teto burocrático nos investimentos na saúde, colocava um teto burocrático nos investimentos em segurança pública, e assim por diante,
tá certo? E só não colocava teto, tá? Ou seja, forçava o dinheiro aí só para um lado que não tem teto, que é um pagamento dos juros da dívida pública, né? Que é para pagar lá, que é um pagamento que não ajuda a população, tá? E só vai lá para o bolso de banqueiros e especuladores, né? Bom, tá certo? E o melhor retrato que você tem da época, tá? Essa foto que você tem, né? Que mostrando, né? O momento que você estava tendo a aprovação da PEC do teto, tá lá no Congresso, tá? Onde lá de fora do Congresso você tinha lá a polícia indo lá bater com violência no povo desarmado, tá? Que estava lá bater lá em trabalhadores, em estudantes, em professores e professoras, todos desarmados, tá? Enquanto lá de dentro do Congresso você tinha lá, né, os representantes da Casa Grande comemorando em um coquetel, né? Tá certo? Para mostrar a agenda que passou a ser seguida a partir daquele momento, né? Tá certo? E a partir desse momento, aí vem depois então, o governo legítimo Michel Temer, que aplica essa agenda de retrocessos, tá? Aí vem o governo Bolsonaro, que subiu graças a uma trapaça também do judiciário brasileiro, tá? Que prendeu, né, o primeiro colocado das pesquisas, o ex-presidente Lula, tá? Que agora já sabemos, né? Já ficou óbvio para todos, tá? Que eram acusações sem fundamento, tá certo? Bom, que foi só uma prisão para impedir ele de concorrer às eleições e ganhar no lugar o Bolsonaro, né? Tá certo? Que também continua aplicando essa agenda de retrocessos junto com um discurso de ódio, né? Tanto às escolas, quanto discurso de ódio às universidades, como discurso de ódio aos professores e professoras do nosso país, né? Em cima dessa agenda também que você entra na pandemia, tá certo? Bom, e tem então esse tratamento injusto à categoria dos professores e professoras do Brasil, né? E é sobre esse cenário que você tem então durante a pandemia também, o professor sendo tratado como burro de carga, né? Tá certo? Onde você tem, por exemplo, né, tá certo, a questão da pandemia, que os professores são obrigados a dar as aulas no ensino remoto, no modelo remoto, no modelo improvisado, mal feito, tá? E que só fez os professores, na verdade, terem que dar esse ensino remoto, né, numa forma que eles têm que usar uma carga de trabalho muito maior do que seria se fosse no ensino tradicional, né? Certo? E isso, né, tá certo, também prejudicava o ensino dos estudantes também, né, por ter sido uma coisa aplicada de forma muito mal feita, né? Tá certo? E mesmo nessa situação que os professores tiveram que lidar então com uma carga de trabalho maior, tiveram que se virar para conseguir pelo menos fazer esse ensino no modo remoto, né, para cumprir sua obrigação, né, básica de fazer o ensino, tá? Seu papel, né, para a educação no Brasil, tá certo? Aí mesmo assim eles eram chamados de vagabundos por Bolsonaro e seus fanáticos bolsonaristas, tá? Porque a classe docente tomava a posição ponderada, né, de não retomar com aula presencial no meio de uma pandemia, né? Mas mesmo assim você tem lá, né, não só de Bolsonaro, como também de governos estaduais e prefeituras, tá bom? As tentativas, tá, e as medidas para fazer voltar às aulas presenciais mesmo no meio da pandemia, tá? Que é o que repete, por exemplo, com aqui em Tocantins, com o governador Mauro Carlesse, tá? Que mais de uma vez, tá, ele fez a tentativa de retomada de aulas presenciais, tá? Mesmo com a pandemia ainda, né, atingindo índices alarmantes de infectados e mortos, tanto no Brasil quanto no Tocantins, né? Tá certo? E são medidas que, às vezes, que tentou no meio tanto no ano passado quanto no início desse ano, ele teve que voltar atrás, tá certo? Porque ele viu que ia pegar mal na imagem dele. Não foi por preocupação com a saúde da comunidade escolar, de professores, professoras, de funcionários e funcionárias, nem pela saúde dos estudantes e todos os seus familiares. Foi por ego, né? Porque ia pegar mal na imagem dele, Mauro Carlesse, tá? O mesmo Mauro Carlesse que agora se encontra afastado, né, por acusações de corrupção na gestão dos planos de saúde, tá? E também por, segundo as acusações, de obstrução às investigações, tá? Mas isso é uma pauta que a gente vai trabalhar ainda em uma outra edição do nosso programa.
E outro ataque que está tendo contra a educação, tá certo? Está acontecendo nesse cenário, que é um momento que o desgoverno Bolsonaro está com a popularidade em queda, está com uma rejeição muito alta, tá certo? E também está tendo lá o resultado da CPI da Covid, que está finalmente sendo acusado por crimes contra a humanidade. Tá? Infelizmente não teve indiciamento do genocida por genocídio, mas teve pelo menos a cobrança de punição por crimes contra a humanidade. Né? Tá certo? E nesse cenário, o Bolsonaro está tentando recuperar sua popularidade por meio do programa que ele chama de Programa Auxília Brasil, né? Tá certo? Bom, que é uma versão bem mais fraca do Bolsa Família, tá? Que tem menos recursos, atinge um público muito menor, tá bom? Tá certo? E outra diferença que tem do Bolsa Família é que o Bolsa Família era um projeto lá que foi implementado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, que funcionou por 10 anos, tá? Tanto em período eleitoral quanto não eleitoral, né? Tá certo? Enquanto esse projeto Auxília Brasil do Bolsonaro, tá? Um projeto que quer passar um auxílio para a população para funcionar só no ano da eleição, só para ver se consegue puxar mais voto para tentar sua reeleição. Tá? Então é simplesmente uma maracutaia eleitoral do Bolsonaro. Tá? Mas a questão é que mesmo seja uma maracutaia eleitoral, seria bom ter algum recurso chegando para a população, tá? Embora reduzido, embora com um público menor, tá? Mas que ainda estivesse chegando um recurso para a população para ajudar a aliviar seu sofrimento durante a pandemia, tá? E também para durante esse período de inflação alta, com alta de alimento, alta de combustível, por culpa dos governos Bolsonaro. Né? Tá certo? Mas o outro problema que mora nessa medida é como ele pretende conseguir esses recursos. Tá? Será que Bolsonaro pretende conseguir esses recursos, talvez voltando atrás na sua decisão de perdoar as dívidas bilionárias dos latifundiários aqui do Brasil? Tá? Somos os latifundiários ricaços do Brasil? Não. Será que ele pretende adquirir esses recursos, cobrando de vez, né, a dívida dos maiores sonegadores de impostos do Brasil? Tá? Que entre eles também está os empresários e especuladores mais ricos do Brasil? Também não. Né? Bolsonaro pretende adquirir esses recursos por meio, então, que ele chama de PEC dos precatórios, que também deveria ser chamado de PEC do calote. Né? Que é uma PEC, na verdade, que pretende fazer o seguinte, pretende fazer com que o governo deixe pagar as suas dívidas no ano que vem, 2022, tá? E usar esses recursos então para a maracutaia eleitoral do Bolsonaro com o Auxília Brasil, tá certo? Bom, e também vai vir lá um dinheirinho de troco também para ajudar a pagar, tá, a emenda lá para os mercenários do Centrão, tá? Por isso que essa PEC lá tem apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tá certo? Bom, mas o que seriam essas dívidas que o governo devia estar pagando em 2022? São dívidas, na verdade, né? Que muitas vezes são de erros de repasses da União, né? Tá certo? Bom, que já foi decidido na Justiça que o governo devia pagar, tá certo? E entre essas dívidas que o governo quer dar calote, se ele tem, por exemplo, o erro de repasse que teve para o pagamento de aposentadorias, o erro de repasse que também teve no pagamento de benefícios e salários de servidores públicos, tá? Bom, tá certo? Então esse que é o público-alvo que o Bolsonaro quer prejudicar. Em vez de cobrar dos ricos, ele quer cobrar tirar ainda mais dinheiro ainda dos aposentados e dos servidores públicos, tá certo? E entre outro prejudicado dessa calote que o governo quer fazer em 2022 está também a educação, tá? Porque entre essas dívidas que o governo devia estar pagando em 2022 também teve o erro de repasse que teve lá na época do Fundef, né? Tá certo? Que agora é o Fundeb, né? Tá certo? E é uma briga na justiça que teve por anos, finalmente foi resolvido para pagar agora em 2022, que era para vir um recurso para pagar, para ajudar a pagar dentro do Fundeb, tá? Mas que o governo Bolsonaro quer roubar, né, para a maracutaia eleitoral dele, tá? E também passar uma partezinha da fatia para os mercenários do Centrão, né? Tá certo? Então, esse que é o outro lado que é prejudicado, por isso que é um outro ataque à educação, tá? Porque está querendo tirar recursos que era para ir para o Fundeb, que já estava alocado para ajudar, que esses recursos eram para ajudar a pagar o salário de professores e professoras e também para os funcionários e funcionárias da educação, tá certo?
para mostrar qual que é o pensamento retrógrado que sempre tem dentro dos governos Bolsonaro, dentro do pensamento da Casa Grande. E é uma luta que tem que ser feita porque essa PEC está começando a ser votada essa semana no Congresso. Tá? Então, para a comunidade da educação ficar atento a mais retrocessos que querem fazer contra a educação e contra os professores e professoras do nosso país. E o outro ataque que se está tendo também contra a educação brasileira está vindo na forma do que se chama de reforma do ensino médio. Né? Bom, tá certo? Que é uma lei que foi aprovada durante o governo ilegítimo de Michel Temer, tá? E cujo projeto está tendo continuidade dos governos Bolsonaro com a aprovação da Base Curricular Nacional, tá? Aprovada em 2018, tá? Seguindo esses mesmos preceitos, né? Tá certo? Desse projeto que veio lá do desgoverno do Michel Temer, tá? Certo? E foram projetos que foram passados, né? Tá certo? Sem ouvir, né? Sem fazer o debate com a comunidade escolar, tá? Tá certo? Isso porque com o golpe de 2016, aí que veio Michel Temer, depois Bolsonaro, tá? Foi se aparelhando também os principais órgãos de debate sobre esse assunto, né? Com agentes, né? Que representam os empresários que exploram a educação, ou aqueles outros empresários, né, que adoram ver a educação pública brasileira ser sucateada. Tá certo? Bom, tá certo? Então, por isso que foi um projeto que foi tocado, tá, sem ouvir as vozes, né, dos profissionais da educação e sem ouvir as vozes dos estudantes. Né? Bom, tá certo? E do que se trata essa proposta, então, que veio da Casa Grande? Né? Em primeiro lugar, eles mexem, por exemplo, nas disciplinas que são obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, tá? Que antes, né, as disciplinas que eram obrigatórias nos 3 anos do ensino médio eram o português, a matemática, a artes, tá? A educação física, a filosofia e a sociologia. Tá? Certo? Bom, só que com a proposta desse projeto da Casa Grande, a alteração que eles pretendem fazer, tá, dessa lista aí, né, só manter português e matemática como disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Tá? E cortando dessa lista artes, cortando dessa lista educação, cortando dessa educação física, né, cortando dessa lista filosofia e cortando dessa lista sociologia. Tá? Em termos práticos, né, como elas deixam de ser disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, significa que estaria diminuindo a carga horária, né, dessas matérias para os estudantes do ensino médio, tá? Porque para Casa Grande, né, para eles interessa que o povo eles tenham menos acesso, né, à educação em artes, que o povo tenha menos acesso, né, à educação física, que o povo tenha menos acesso, né, à educação em filosofia, que o povo tenha menos acesso à educação em sociologia. Tá? Esses 2 últimos porque aí aumenta as chances, né, do povo não perceber porque com o povo aí com menos consciência de sociedade, né, tá certo, desse conceito de filosofia e sociologia, tá, aí também aumenta a chance do povo não perceber os momentos que a Casa Grande está explorando os recursos do povo, né, certo? E então o prejuízo para o lado dos estudantes, tá bom? E também é prejuízo para o lado dos professores e professoras do país, principalmente daqueles que dão aula nessas matérias, tá? Porque diminuindo a carga horária dessas matérias nas escolas, tá? Significa que os professores dessa área também têm que se virar para cumprir a carga horária que ele tem que cumprir, né, dentro do seu trabalho nas escolas. Por exemplo, ele provavelmente vai ter que começar a dar aula em outras matérias da qual ele não tem domínio, tá? Certo? É uma coisa que já é realidade nesse momento, porque tem vários estados que já estão adiantando a implementação desse projeto. Né? Tá certo? Outro retrocesso que vem desse projeto também, tá? Que ele procura também separar o ensino médio, tá certo? O ensino médio completo, tá? Na verdade, em 5 itinerários, tá? Concentrando em apenas uma porção das áreas que o estudante devia estudar no ensino médio. Tá certo? Eles falam que vai dar ao estudante o poder da escolha, né, de escolher aqui entre esses 5 itinerários. Né? Lá no início do ensino médio, então, o estudante vai lá e ele escolheria, né, se ele vai seguir todo o ensino médio, o itinerário da área de linguagens,
ou se vai seguir o itinerário na área de matemática, ou vai seguir o itinerário na área de ciências da natureza, ou se vai seguir o itinerário da área de ciências humanas e sociais, ou se ele vai seguir o itinerário na área de formação técnica e profissional. Essa última seria, em termos práticos, um ensino médio, um ensino técnico sucateado, porque teria menos horas comparado com o ensino técnico formal. Tá certo? Bom, e é disso que se trata, então, essa outra proposta, né, da Casa Grande, né, falando que o aluno vai ter o poder de escolha, de decisão, né, de qual carreira que ele vai seguir, né, que é pura lorota, tá? Porque no Brasil a função do ensino médio, na verdade, né, é dar formação ampla ao estudante, tá, para ele amadurecer nessa fase, tá, para no final do ensino médio aí sim fazer a escolha de qual caminho que ele vai seguir de forma mais fundamentada, tá? No ensino médio que ele vai decidir se vai, qual universidade que ele vai seguir, qual área, se vai seguir exatas, biológicas, humanas, tá? Ou se vai se ir direto para o mercado de trabalho, tá certo? Mas isso depois que terminar o ensino médio, quando estiver mais maduro, tá? Quando estiver mais amadurecido de forma ampla, tá? Certo? Mas aí vem a Casa Grande com essa proposta, querendo que o estudante faça essa decisão 3 anos antes, tá? Se for pegar o público-alvo, que pegaria os jovens, por exemplo, que terem terminado o ensino médio aos 17, 18 anos, tá certo? Aí a Casa Grande está querendo adiantar para ele tomar essa decisão 3 anos antes, quando estiver com 14, 15 anos, tá certo? Bom, tá certo? Então, é uma coisa que você... E é meio difícil esperar que um jovem ainda nessa idade, né, ainda mais jovem ainda, seja capaz de tomar essa decisão de forma bem fundamentada, tá certo? Bom, por isso tem que falar que isso aí é basicamente uma ideia de jumento, tá? Isso só pode vir mesmo da Casa Grande, que não tem a menor noção de sociedade, da sociedade brasileira, tá? Bom, tá certo? E com isso então, né, que você tem então esse projeto, né, tá certo? Que tem uma outra armadilha dentro dela, porque você tem essa proposta dos itinerários que o estudante vai fazer, vai escolher lá no começo qual pedaço do ensino médio que ele vai se concentrar, tá certo? Mas é um projeto que também está sendo, que a Casa Grande pretende implementar junto com a emenda do teto, tá? Que já cortou até esse momento bilhões de reais da saúde, já cortou bilhões de reais do orçamento da educação, tá? Ainda antes da pandemia, tá? Então, na educação, você estava tendo um crescimento do orçamento da educação nos governos Lula e Dilma Rousseff, tá certo? Mas que agora, né, começou, desde que foi implementada a emenda do teto, ela começou a desabar, tá? Aí vem aquela pergunta, com as quedas nos investimentos em educação, você teria como oferecer sempre esses 5 itinerários em todas as escolas do país? A resposta óbvia é não. O que vai acontecer em termos práticos é que vai... Tanto que a proposta, né, essa proposta está lá indicando que as escolas vão implementar esses itinerários de acordo com suas possibilidades, de acordo com seus recursos, tá? Então, o que vai acontecer na prática, vai ter aquele governador mau caráter, né, que vai olhar lá em certas regiões ali e vai falar assim, ah não, nessa região aqui, né, infelizmente eu não tenho dinheiro para fazer investimento em certa educação, então nessa região aqui vai ficar, por exemplo, linguagens e ciências humanas e sociais. Ah, nessa outra região, que pena, eu também estou sem dinheiro para fazer investimento completo em educação, então nessa outra região aqui, tá, eu vou botar só a matemática e ciências da natureza, tá? Ou talvez pegue uma terceira região e fale, puxa, ainda tá com pouco investimento em educação, né? Não está chegando dinheiro. Então, nessa outra região, eu vou botar para ter só ciências, por exemplo, linguagens e formação técnica e profissional, tá certo? E essa que é a realidade desse projeto, tá? Então, o que ele vai fazer em termos práticos é fazer os estudantes das escolas públicas, tá certo? Tá bom? Só poder ter acesso a pedaços do ensino médio, tá? E aquela tal poder de escolha também já fica, né, desabilitado, tá? Porque vai ter aquele estudante de ensino médio de uma região, que ele só pode ir naquela escola, tá certo? Tá bom? Por falta de condições de transporte, tá bom? Pela família não ter recursos para fazer ele ir para uma escola mais distante, tá? Então, não tem esse poder de escolha, e aí vai só fazer um pedaço do ensino médio, tá certo?
que com certeza também vai diminuir muito as chances, as oportunidades dele de seguir, por exemplo, uma universidade, tá? se ele assim quisesse, né? Tá certo? Bom, e é isso que cai naquele projeto lá do atual ministro da Educação do governo Bolsonaro, o Milton Ribeiro, que faz a declaração que a universidade deveria ser para poucos, né? Então é isso que vem esse projeto da Casa Grande, né? Tá certo? Bom, é um projeto mesmo de ódio ao povo, né? Tá certo? Então, por isso que eles tentam sucatear ao máximo a educação pública, tá certo? Tenta sucatear ao máximo também a classe dos professores e professoras do nosso país, tá certo? Bom, e nisso que a gente tem que continuar então com a batalha, tá? Porque esse projeto já está sendo adiantado em alguns estados, mas a implementação mesmo de fato dele vai começar em 2022, tá? Eles têm planejamento de fechar toda essa implementação dessa de formação do ensino médio nos anos seguintes de 2023 e 2024. Tá? Então, a melhor forma de barrar, né, esse retrocesso na educação, tá, é nas eleições de 2022, tá, já começar, né, fazer a batalha para atrasar a implementação desse projeto, tá, e nas eleições de 2022 colocar Lula presidente, tá, e no Congresso, tá certo? A gente conseguir colocar lá dentro os políticos realmente dedicados à causa da educação pública, gratuita e de qualidade, tá? Essa aqui é a batalha que tem que ser feita a longo prazo, tá? Infelizmente, para recuperar, né, tá certo? Os retrocessos que estão sendo impostos pela Casa Grande. Então, com isso, nós encerramos nosso vídeo de hoje. Certo? Novamente pedindo desculpas por não ter sido possível, né, lançar essa edição do nosso programa na semana passada, tá certo? Mas avisando que agora estamos voltando à nossa rotina de lançar os vídeos da análise de conjuntura num cronograma semanal, tá? Certo? E voltando à nossa rotina, então passando de novo, repassando aquela mensagem final de sempre de que caso seja de interesse de vocês podem clicar no botão redondo que vai aparecer aí na lateral no finalzinho do vídeo para fazer a inscrição no canal e ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço. Então, até mais a todos vocês, tá? Nos veremos novamente na semana que vem.